Logo após a intentona de 1935, aconteceu uma reunião ministerial, ou seja, o Getúlio Vargas reuniu todos os ministros. Aliás, foram duas reuniões. Uma no quartel-general do Exército, em 2 de dezembro, e outra reunião de nível ministerial em 7 de dezembro de 1935. Na reunião que aconteceu no quartel-general do Exército, logo após a intentona, em 2 de dezembro de 1935, os generais, o João Gomes Coelho, o Dutra, o Góes Monteiro, fizeram uma avaliação da situação e o Góes Monteiro emitiu ali a opinião de que o país precisava de um regime forte, um regime de força, para evitar a infiltração da subversão, a atividade comunista. Ou seja, ele concluiu naquela reunião, grosso modo, que era impossível manter o país seguro dentro dos marcos da democracia instituída pela Constituição de 1934. Inclusive, o Góes Monteiro, nas suas memórias, ele fala disso, fala dessa reunião. Ele conta que tempos depois, meses depois, ele foi chamado para uma conversa pelo Getúlio Vargas, que pediu a opinião dele, e ele disse, eu repeti para o presidente da República, naquela reunião, em meados de 1936, eu repeti para ele, basicamente, tudo que eu tinha dito para os meus companheiros lá na reunião de 2 de dezembro, no QG do Exército. E o Getúlio Vargas, então, me pediu que eu colocasse isso por escrito, no papel. E eu fiz isso. Eu redigi um memorando para o presidente da República, justificando aquele meu parecer da necessidade de um regime de força. O próprio Góes Monteiro fala disso nas suas memórias, enfim, mais especificamente nas páginas 274, 281, 282 e 288. Então, a ideia de instituir a ditadura surgiu logo após a intentona de 35 e aparentemente o principal mentor da coisa foi o Góes Monteiro. Aí teve uma outra reunião, e depois dessa reunião no quartel-general do Exército teve uma outra, essa foi de nível ministerial, em 7 de dezembro de 1935. Nessa reunião, o ministro da Guerra, que era na época o general João Gomes Coelho, ele criticou a liberalidade da legislação. Ele dizia que a nossa lei era muito permissiva com os agitadores e subversivos, que, portanto, era necessário aprovar emendas constitucionais, enfim, adotando punições mais severas para crimes de subversão e também conferindo ao Poder Executivo a prerrogativa de suprimir as liberdades individuais, ainda que temporariamente, em caso de emergência. Então, dessa reunião resultou o Decreto Legislativo número 6, de 18 de dezembro de 1935, que aprovou as emendas constitucionais número 1, 2 e 3. O Congresso aprovou. Nessa época, minha gente, vamos lembrar, o Brasil ainda vivia na democracia, ainda tinha um parlamento funcionando nos marcos da Constituição adotada em 1934. Como eu já falei, a Constituição de 1934 ela era um pouco melhor do que aquela Constituição da República Velha. Tanto na visão dos católicos era melhor, pelos motivos que eu já expus, e na visão dos militares também era melhor, por motivos que eu já mencionei, mas na visão do Góes ainda estava liberal demais. Ainda era muito democrática.
Você tinha ali muita influência, por exemplo, da Constituição de Weimar, a Constituição alemã, que dava poder para o STF, né? Já que tá na moda falar do Supremo Tribunal Federal, e por influência ali da Constituição de Weimar, e você tinha ali uns artigos que davam um certo poder para o Supremo Tribunal Federal, e o Getúlio não gostava, o Góes não gostava disso daí. Então, ela foi emendada pela primeira vez, logo após a intentona de 35, né, em consequência dessa reunião realizada no dia 7 de dezembro de 1935. Então, o que diziam essas três emendas constitucionais? O que diziam? A Câmara dos Deputados e o Senado podem autorizar o presidente a declarar comoção intestina grave, enfim, com finalidade subversiva das instituições políticas e sociais, equiparada ao estado de guerra em qualquer parte do território nacional. Então, nos termos da emenda número 1, o presidente da República poderia adotar contra os subversivos as medidas que podem ser adotadas contra inimigos em estado de guerra, em caso de comoção intestina grave, ou seja, comoção e bagunça, né, convulsão interior grave. A emenda número 2, essa dizia respeito aos militares. Perderá a patente e o posto por decreto do Poder Executivo, sem prejuízo de outras penalidades, o oficial da ativa, da reserva ou reformado que participar de movimento subversivo das instituições. Então, qualquer militar da ativa ou da reserva, ou até mesmo reformado, que participasse de qualquer evento como a intentona de 35, ficava sujeito a perder a patente, o posto, enfim, sem prejuízo de outras punições que pudesse sofrer no futuro. Emenda número 3, o que dizia? O funcionário público civil, seja ele ativo ou inativo, aposentado, que praticar ato ou participar de movimento subversivo será demitido por decreto do Poder Executivo, sem prejuízo de outras finalidades, punições que ele puder sofrer. Então, assim começou devagarzinho a nossa marcha para o Estado Novo, com a promulgação das emendas constitucionais, número 1, 2 e 3, com o parlamento ainda funcionando.